Mídia digital e democracia representativa é um tema bastante amplo, que possibilita uma série de diferentes abordagens. A escolhida por mim foi a participação das novas ferramentas digitais nas manifestações que levaram milhões de brasileiros às ruas, manifestações estas que foram consideradas, em certo sentido, contra a própria ideia de democracia representativa. Afirmou-se que aqueles jovens que estavam nas ruas se encontraram, facilitados pelos mecanismos digitais recentes, diretamente, e foram às ruas fazer uma série de demandas. Esse fato destes jovens terem se encontrado, ainda que virtualmente, depois, pessoalmente, nas ruas, não passou pelas organizações tradicionais da democracia representativa, partidos políticos, sindicatos. O fato de estas demandas serem feitas à margem dessas organizações da democracia representativa significaria um perigo para a própria democracia representativa, e a alternativa à democracia representativa seria o despotismo. Porque, na minha visão, eu discordo dessa linha de crítica. Quando se é contra algo, preciso saber exatamente sobre o que estamos falando, para sermos contrários, se for o caso. A democracia representativa não é um valor em si, é uma tentativa de se defender os princípios democráticos iniciais, as pessoas defenderem os seus pontos de vista. As manifestações nas ruas eram contra a democracia representativa? Em certo sentido, pode-se dizer que sim, é a resposta mais fácil. Aquelas pessoas estavam gritando contra os partidos políticos. Mas será que elas estavam gritando contra ideias de democracia representativa ou contra os partidos políticos brasileiros que não estariam adequados a essa ideia de democracia representativa? O que eu quero dizer com isso? A democracia representativa brasileira tem problemas. Os partidos políticos no Brasil estão, pelo menos, parecendo deixar de defender determinadas ideias políticas, por N fatores. Um exemplo prático, na cidade do Rio de Janeiro, na última eleição, um dos candidatos foi apoiado por 20 partidos políticos diferentes. Ia desde o PCdoB ao PP. Ou seja, o PCdoB, aquele partido que foi dissidência do PCB, porque o PCB se tornara moderado, até o PP, que lá atrás era a Arena, o partido de sustentação da ditadura. Passando por PT, PMDB, PSB. O que é este candidato? Ele é um comunista ou ele é um conservador? Ele é um liberal ou ele é um social-democrata? O que é essa pessoa? Os partidos políticos estão sendo partidos políticos? Coligações partidárias, quando você vota num partido, e seu voto pode eleger um candidato de outro partido. Na minha visão, o que aquelas pessoas, em sua maioria jovens, contra o que elas estavam protestando não era contra a democracia representativa, era o contrário. Era que a democracia brasileira voltasse a realmente representar. É querer não ser contra os partidos políticos, mas que os partidos políticos sejam partidos políticos, que defendam determinadas ideias. Então, na minha visão, a mídia digital, que tornou possível as pessoas representarem a si próprias, pelo menos na decisão de ir para a rua discutir algo, é extremamente democrática. E ser contra os partidos políticos não é ser contra a democracia representativa. E, para mim, o principal eco desse movimento é que os partidos políticos voltem a ser essas facções, defender determinadas ideias para que a democracia representativa brasileira, essa diluição da democracia original, volte a ser uma democracia que nos represente.